casos em que é preciso oferecer sacrifício. Se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza, com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave, que é a oferta pelo pecado. O sacerdote destruncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado, a aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. É a oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará, por sua oferta, 2 litros da melhor farinha, como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado da farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O sacrifício pelo sacrilégio. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor, por oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. O sacrifício pelos pecados involuntários. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita para oferta pela culpa. E o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que, de forma involuntária, cometeu, e lhe será perdoado. É a oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. O sacrifício pelos pecados voluntários. O Senhor falou a Moisés, dizendo:
Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou se, tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois que, tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. A lei a respeito do holocausto. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. A lei a respeito da oferta de cereais. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo. No pátio da tenda do encontro o comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. A oferta na consagração dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite. Traga-a bem assada. Em pedaços cozidos você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que, entre os filhos de Arão, for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada. Não poderá ser comida. A lei a respeito da oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado.
O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre que o sangue caiu, no lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro, para fazer expiação no santuário. Essa terá de ser queimada no fogo. A cidade de Deus. Cântico, Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, a alegria de toda a terra. É o Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram. Ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com o vento leste destruíste os naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos. Na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte.